Vamos combinar uma coisa? Estão querendo matar o Assange. Vocês já ouviram falar em Julian Paul Assange, um australiano, fundador do Wikileaks e revelador de segredos de Estado, sobretudo segredos dos Estados Unidos e sua máquina de guerra. Estão querendo matá-lo. Ele, neste momento, está preso numa prisão de segurança máxima do Reino Unido, da Inglaterra, e já houve uma primeira decisão no sentido de extraditá-lo da Suprema Corte da Inglaterra. Já houve a decisão de extraditá-lo para os Estados Unidos. É evidente que uma extradição para os Estados Unidos será, de alguma forma, a decretação da morte do Julian Assange. Ele é um personagem, uma figura pública que deve merecer a atenção de todo o mundo pela sua luta em favor das liberdades e em favor da revelação de todos os segredos dos estados, de todos os podres segredos dos impérios, como no caso do Império Estadunidense. Ele fez isso, ele colocou isto em prática. Eu defendo a tese de que ele, na verdade, colocou em xeque, e em xeque profundo, o próprio jornalismo mundial. Ele levou a que o jornalismo fosse confrontado, porque não foi o jornalismo tradicional que foi descobrir os crimes dos Estados Unidos, não. Foi o Wikileaks que passou a revelar tais crimes dos Estados Unidos de modo particular, né? E de como os Estados Unidos operam, de como a máquina de guerra dos Estados Unidos opera na destruição de povos e de nações. Ele colocou tudo isso a nu. E é isso que o tornou o principal inimigo dos Estados Unidos e, lamentavelmente, esta atitude dos Estados Unidos conta com a cumplicidade da Inglaterra, do Reino Unido, né? Conta com a cumplicidade de outros países europeus. É lamentável, mas é verdade. Houve até a tentativa de incriminá-lo pela Suécia, incriminá-lo como se tivesse havido um caso de estupro. Depois ele foi absolvido pela justiça sueca. Ele passou anos na embaixada do Equador, asilado lá em Londres, quando Rafael Correa era o presidente do Equador. Mas quando assumiu o Lenin Moreno, ele acabou com a possibilidade do asilo e a justiça britânica, a partir daí, tem sido extremamente rigorosa com ele. Houve uma primeira decisão, é importante lembrar, de uma juíza de primeira instância que disse que ele não poderia ser extraditado porque corria risco de vida. E risco de vida era falado por conta dos problemas de saúde dele. Ele chegou a ter um pequeno AVC em outubro, que comprometeu parte da sua saúde. E ele tem Asperger diagnosticado
e uma situação de absoluta tensão, como será aquela que ele terá se for para os Estados Unidos, poderá significar a morte. Poderá significar até, porque os registros de saúde dele indicam, até a possibilidade de suicídio por conta dessa tensão. E ele está sendo perseguido pela simples razão de ter revelado a verdade sobre os crimes dos Estados Unidos. Os meios de comunicação de todo o mundo, por todo o serviço que ele prestou até agora, pelos, eu diria, favores que ele prestou aos meios de comunicação, porque os jornais divulgaram a partir de acordos com ele, os meios de comunicação do mundo todo deveriam colocar-se ao lado do Assange, mas não se colocam. Há movimentos, há lideranças mundiais que têm falado a favor dele, o próprio presidente Lula tem falado claramente em defesa dele, mas os grandes meios de comunicação ficam como que calados ou dando timidamente as notícias em torno da grave situação que ele vive. Ainda há recursos, porque a Suprema Corte já decidiu, Suprema Corte da Inglaterra, já decidiu que ele deverá ser extraditado pelos Estados Unidos. Houve toda uma discussão e os Estados Unidos prometeram garantias para ele. Garantias de ser bem tratado. Quem é que acredita nisso? Inclusive que ele poderia cumprir a pena na Austrália. Sabe quanto é a pena que é pensada para Assange, calculada nos Estados Unidos? 175 anos. É isso mesmo. A dosimetria, como eles chamam, é esta. É a prisão perpétua, né? É a morte. Então, aqueles que têm compromissos com a liberdade, com a democracia, com a verdade, com o jornalismo livre, têm a obrigação de se colocar em favor de Assange, contra a extradição dele para os Estados Unidos e pedir a imediata liberdade dele. Ele é talvez o mais famoso preso político que o mundo tem hoje. E a nossa tarefa libertá-lo das masmorras da Inglaterra e não permitir que ele caia nas mãos dos Estados Unidos. Liberdade para Assange já!